aí, mulher, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Jennifer Caetano, eu sou mentora de mulheres, nutricionista e terapeuta alimentar. Aqui nesse canal eu falo um pouquinho de cada assunto, então você vai ver eu falando sobre emagrecimento, alimentação saudável, exercício físico, casamento e criação de filhos, então, e palavra de Deus, principalmente a parte da espiritualidade, devocionais, enfim. Aqui a gente conversa sobre vários assuntos e é onde eu posso fazer aulas mais longas para que vocês assistam. Então, já fica por aqui, já ativa aí as notificações para você não perder conteúdo quando eu for postar, tá bom? E o tema da aula de hoje é sobre como ter um corpo saudável, além da estética, além do emagrecimento. Eu sei que muitas de vocês buscam isso, querem emagrecer, querem se sentir mais bonita, mais atraente, querem olhar no espelho e se sentir bem com o que vê. Mas na verdade é que tudo isso vai muito mais além do que a parte estética, né? Então, eu vou deixar um versículo aqui para você que fala exatamente sobre isso, que às vezes a gente pensa que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, se manter saudável é algo muito superficial, só estético e que é só para nossa carne. E não. Presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês, que está lá no capítulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então preste atenção. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Na Bíblia está bem claro que essas três partes, que eu chamo a tríade da mulher triuna, precisa estar em acordo, precisa estar irrepreensível, precisa estar cuidado. Então, se você acha que é superficial, você acha que é tolice cuidar do seu corpo, cuidar da sua parte externa, que é errado, não é isso não. Você está errado pensar dessa forma. Você precisa e deve cuidar da sua saúde, precisa cuidar do seu corpo físico, precisa fazer exames de rotina, precisa sim ter uma alimentação equilibrada, praticar exercício físico. Não acha que isso é luxo, que pessoas que fazem isso estão cometendo pecado, que é errado? Não. Você precisa ter corpo, alma e espírito bem equilibrado. Se uma área, não adianta você ser uma pessoa hiper, mega, super espiritual, falando que ora, que faz jejum, que faz isso, que faz aquilo, mas não cuida da sua saúde, não cuida do seu físico, não se alimenta bem, não pratica uma atividade física, não faz exames regularmente. Mulheres, né, que precisam fazer todo ano o check-up, passar em ginecologista, fazer exame de sangue, exame das mamas, precisa, é necessário. Então, não adianta você ser super espiritual, orar demais, né, ter uma vida com Deus maravilhosa e não cuidar do seu corpo estético, não cuidar do seu corpo físico, porque não é somente sobre o emagrecimento. Não é somente você falar assim, nossa, eu tô linda, eu tô maravilhosa, mas não, é para você realmente ter disposição, disposição para ajudar as pessoas, disposição para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu marido. Então, não pense, eu já vi muita gente falando assim, ah, eu não vou cuidar, né? Pessoas, não, isso aí Deus cuida, Deus está cuidando da minha saúde. Calma, Deus cuida da gente, cuida da nossa saúde, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos alimentar bem. Eu cansei de ver mulheres que são extremamente usadas por Deus, que acabam deixando essa parte, sabe? Deixam a desejar, tanto nessa questão de cuidar da saúde, da alimentação, do corpo, mas também a parte estética também, sabe? De cuidar do cabelo, cuidar das unhas, né? Escovar os dentes, passar um batom, porque acham que às vezes isso é pecado, que é errado, que não deve fazer. E sim, você precisa fazer, você precisa cuidar. Então eu sempre falo que você precisa estar em ordem com essas três partes: o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Sabendo que o espírito, quando a gente está com o nosso espírito conectado com Deus, conectado, né, em oração, em santidade, em busca, né, pela presença de Deus, as outras coisas elas vão se ajustando.
Então, a nossa base é o espírito. Se o nosso espírito estiver fraco, a gente não consegue alcançar nada. Todas as áreas vão ficar desajustadas. Eu sempre falo que, às vezes, a comida ela entra na nossa vida para compensar alguma falta que a gente está tendo, compensar a alma bagunçada que a gente tem. Então, como será que está? Se seu espírito estiver fortalecido, oração, propósito, jejum, consagração, entrega a Deus, as outras coisas elas vão fluindo. Nunca vai estar 100%, né? Eu falo para as minhas alunas que a gente faz uma roda da vida e a gente começa a analisar as partes, as áreas, né? Relacionamento, família, amigos, alimentação, saúde, sono. A gente conversa sobre essa parte. E que se isso não tiver alinhado, nunca vai estar nota 10, mas precisa estar no mínimo ali organizado, porque senão tudo fica bagunçado. Então a parte espiritual é uma das mais importantes. Outra parte muito importante também é a parte da nossa alma. A gente precisa cuidar da nossa alma, que é onde estão nossos sentimentos, é onde tudo aquilo começa a se movimentar, seja de pensamentos bons, de sentimentos bons, mas principalmente ruins. Então, a comida, muitas das vezes, ela entra como válvula de escape para esse sentimento, sabe? Uma mágoa, uma falta de perdão, qualquer coisa. E aí a comida entra ali, a gente acaba comendo, acaba ganhando peso. E aqui eu não tô para falar sobre peso ideal, qual que é o peso ideal que você tem que ter, quantos quilos você precisa perder. Não. Você precisa estar bem com o seu corpo. Você precisa se sentir bem. Seus exames precisam estar ok. Então não é sobre pesar mais ou pesar menos, ou ter 10 quilos a mais ou 10 quilos a menos. Mas sim ter uma boa saúde e uma disposição. Então, precisa cuidar do seu espírito, da sua alma, resolver questões que a gente vem carregando há muitos anos, sabe? Aquelas bagagens, aqueles medos, traumas, crenças que vêm desde a nossa infância e a gente sempre vai levando, traz para a vida adulta. Talvez você tenha 30 anos, 40 anos, 50 anos e ainda carrega coisas que você já deveria ter liberado lá atrás, que você já deveria ter se desfeito lá atrás. E cuidar do seu corpo também, que é importante. Alimentação saudável, exercício físico. Ah, Jenny, mas eu não gosto de exercício físico. Ah, não gosto de academia, não gosto disso, não gosto daquilo. Alguma coisa você precisa fazer para movimentar o seu corpo. Senão você não aguenta, senão o nosso corpo ele não vai aguentar. Então sempre tem uma atividade física, um exercício que vai te fazer bem. A Organização Mundial da Saúde fala que nós precisamos, antigamente era se movimentar 3 vezes na semana, né? 30 minutos, 20 minutos, era a recomendação. Hoje já passou a ser 5 vezes na semana por pelo menos 30 minutos a 1 hora de exercício físico. Então, quanto que você tem feito de exercício? Quanto que você tem movimentado o seu corpo? O quanto que o teu corpo tem glorificado o nome de Deus? E eu falo de glorificar exatamente sobre ter essa tríade bem unida, sabe? O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Estar bem, estar fisicamente bem para poder cuidar das pessoas que estão ao seu redor, para poder ter disposição, para poder ajudar o próximo, para poder orar, para poder fazer o que você foi chamada para fazer. Então vai muito mais além da estética. Nem sempre vai ser somente sobre emagrecimento. Eu sei que muitos de vocês buscam emagrecimento, mas entenda que essa insatisfação vai além. Vai além desse emagrecimento que você tanto deseja, que você tanto almeja, talvez já faz muito, muito tempo e você não consegue, já fez várias dietas, já tentou várias coisas. E eu digo a você que nenhuma dieta vai ser capaz de transformar a sua relação com o seu corpo assim, sabe? Nenhuma dieta vai fazer com que você tenha resultados definitivos, porque o problema não é a dieta, não é o quanto que você come, não é o doce que você está comendo, o refrigerante que você está bebendo, mas sim o que está fazendo você ter essa atitude, ter esse comportamento com a comida, realmente exagerar. O porquê que eu como toda vez, final de semana, eu peço fast food, como pizza, como lasanha, eu exagero, porque todo dia eu preciso de um chocolate. Então, não é somente sobre o que você está comendo, mas o porquê, o que está te levando a comer. A maioria das situações do ganho de peso, do excesso de peso, dessa má relação com a comida, vem de coisas que você nem imagina. E você acha que uma dieta vai ser né, capaz de resolver esse problema que você tem. Quando na verdade não. O que realmente vai fazer você ter resultado não é um papel dizendo o que você deve ou não deve comer,
mas você olhar para situações que estão na sua alma, situações que te fizeram ganhar peso. E isso está bem lá na raiz. Então, olhar somente para um cardápio é importante, a gente ter uma alimentação, ter ali um guia, sim, é importante. Mas se você olha somente para isso, você não consegue ter um resultado definitivo. Você não consegue permanecer. Você consegue emagrecer até, mas não consegue manter o peso perdido. É uma pessoa que passa anos e anos e anos da vida tentando fazer dieta, se sentindo incomodada quando alguém fala do seu corpo. Então, tenho 20 anos, ainda estou tentando emagrecer. 30 anos também, 40 anos, 50 anos, 60 anos, a mesma coisa, sabe? Então, até quando você quer viver em função da comida, viver em função de pensar o que você deve ou não comer. Então, é necessário entender que vai além desse plano alimentar, vai além dessa dieta que você está pensando em fazer. Então, lembra lá, eu falei da parte espiritual que ela precisa estar bem estabelecida, ela precisa estar frequente, precisa ser um hábito na sua vida, orar, jejuar, ler né, a palavra, falar com Deus, ter o seu tempo com Ele, para que você esteja fortalecida. Porque quando vier os problemas familiares, angústias na alma, para que você tenha, você saiba lidar com essa situação. Não simplesmente comer, sabe, para lidar com elas, mas ter essa conexão e entender que vai muito mais além do que você pensa. Não é sobre um cardápio, não é sobre uma dieta, não é sobre fazer compras, comprar vários sapatos, roupas, bolsas, não é sobre isso. Você precisa de fato passar por uma transformação. E para te mostrar como que é essa transformação, como deveria ser, eu quero trazer uma análise para você. Eu quero trazer a história da borboleta, como que é formada a borboleta, quais as etapas que ela passa de forma bem resumida. Então, todas as vezes que eu vou atender uma mulher que deseja esse emagrecimento, eu chamo ela para realmente entender esse processo, para entrar dentro do casulo, para entrar realmente nessa imersão, para que ela seja transformada. E dentro dessa imersão, dentro desse processo, a gente descobre várias coisas que na maioria das vezes não tem a ver com peso, não tem a ver com emagrecimento em si. E hoje eu quero te explicar como que é isso de uma forma um pouco mais resumida e depois eu vou dando mais detalhes. Lá no meu Instagram eu também falo bastante, que é sobre essas etapas do ciclo que a borboleta passa para que ela vire uma borboleta. Que ela não nasce uma borboleta assim do nada, ela passa por um processo. E assim somos nós, eu e você. Talvez você também esteja passando por essa situação, assim como milhares de mulheres insatisfeitas com o corpo, mas que não pararam para pensar da onde que vem essa insatisfação, essa insegurança, da onde vem esse sentimento de se olhar no espelho e se sentir fracassada, da onde que vem esse medo, essa baixa autoestima, da onde que vem. Então eu quero te convidar a se olhar de uma forma diferente, para que realmente essa transformação ela comece a acontecer dentro de você. E é algo que eu trabalho dentro dos meus processos de acompanhamento, né, dentro do curso que eu tenho, da comunidade. E eu quero trazer para você de uma forma um pouco mais resumida para você realmente entender sobre o seu processo, sobre como é para você. Então, antes de tudo, antes de se transformar, antes de passar por uma metamorfose, a borboleta ela passa por umas etapas, né? E a primeira delas é o ovo. A borboleta lá que nasceu, ela vai lá e ela vai depositar ali o seu ovo. E ao depositar esse ovo, quando a borboleta vai fazer isso, ela escolhe folhas que sejam nutritivas, folhas que sejam adequadas para aquele ovo ser depositado ali. Então, olha só, presta atenção nos detalhes. Ela vai escolher a folha que tenha, né, uma aderência para que ela possa depositar aquele ovo, para quando aquele ovo eclodir, a lagarta que for começar a comer ali as folhinhas, ela esteja em um lugar onde ela consiga ali dar, né, os seus primeiros passos, rastejar ali, para começar a se nutrir. Então, a primeira etapa é do ovo. A borboleta foi lá, depositou esse ovo em uma folha nutritiva, para depois esse ovo eclodir, né? E começar ali o processo. Nesse processo da lagarta, a lagarta ela começa ali a se alimentar e come demais. Ela vai comer demais de todas as folhas ali, de tudo que ela pode se nutrir, ela vai comendo. Ela é uma comedora. Ela vai comendo, 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 comendo. E nessa fase da lagarta, talvez você já tenha visto uma lagarta e tenha
sentido aquele sentimento, falar, nossa, que negócio asqueroso, ai, que negócio feio, porque tem umas que são esquisitas mesmo, né? Nossa, que estranho, é muito, ai, é muito nojento. E às vezes, talvez hoje você se sinta assim, como uma lagarta, que ninguém vê, né, brilho, que ninguém dá nada, que ninguém sabe o que vai acontecer, que ninguém te valoriza, que às vezes as pessoas falam que você não consegue, que você é dependente de alguém, e aí esse sentimento de incapacidade, sabe? Então, nessa fase de lagarta, geralmente as pessoas pisam, as pessoas não gostam de estar, porque é como se você rastejasse e estivesse em busca de algo ali e as pessoas não valorizassem. Então talvez esteja acontecendo isso com você. Você não se sinta bem, você se sinta pisada, você se sente humilhada, você sente que você não pode alcançar nada, você sente que você não pode fazer nada e é um sentimento muito ruim. Então, ser lagarta não é bom. Se a gente for pensar assim, não é bom, porque ninguém valoriza, ninguém dá nada, ninguém quer. E talvez você se sinta assim, uma pessoa que é incapaz de fazer. E saiba que você não é incapaz. É um processo, é uma etapa em que você precisa se movimentar para sair dela. Então a lagarta ali nessa segunda fase, ela vai se alimentando, se nutrindo, porque logo, né, ela vai entrar num casulo para que ela possa usar esses nutrientes. Então ela precisa realmente comer, precisa se nutrir. Então vem essa primeira fase de transformação. E aí depois de um certo tempo, a lagarta ela vai começar a montar o seu casulo. Ela vai entrar dentro de um casulo. E esse casulo, muitas das vezes, é um lugar de muita dor. Então talvez você esteja na etapa 3, que é a etapa do casulo. Uma etapa onde você está carregando muitos sentimentos, muitos medos, traumas. É uma etapa onde parece que ninguém está te vendo. Que você se doa para todo mundo, mas você não se sente acolhida, você não se sente amada. E é uma fase que realmente é apertada, é exprimida. Nessa fase do casulo, aquela lagarta que simplesmente era feinha, né? Ela passa por várias modificações. Várias modificações. Então, tudo que ela tinha de lagarta ali, de características, de genes, de tudo, é moldado, de DNA, tudo muda, passa por uma transformação enorme. Nem os cientistas conseguem explicar o que acontece, porque simplesmente se desfaz tudo que foi nascido ali do ovo para a criação do lagarta, nessa fase do casulo, não existe mais nada, não fica nenhuma característica mais da lagarta, não fica. Ela simplesmente muda a cor, vai mudar ali, vai formar, né, as patas, as asas, tudo é mudado. Então talvez você esteja nessa fase do casulo, onde é uma fase que é muito difícil permanecer, onde você pensa em desistir várias vezes, porque o processo está muito difícil, seja o processo de emagrecimento, ou seja em qualquer outra área da sua vida. Então, às vezes você vê as pessoas conquistando o emagrecimento, conseguindo emagrecer, as pessoas tomam shake, faz bariátrica, tomam remédios, conseguem ali, e você fala, poxa, eu estou tanto tempo lutando contra isso e eu ainda continuo aqui, eu ainda não consegui emagrecer, eu ainda não consegui aquele trabalho, eu ainda não consegui ter meu casamento restaurado, eu ainda não consegui comprar minha casa e fica com essas questões. Mas entenda que é a sua etapa, é o seu processo. E nessa fase do casulo, se você se deixar se levar por sentimentos, por pensamentos, por coisas que estão acontecendo ao seu redor, você vai ficar presa. Então, talvez você esteja pensando assim: nossa, ninguém me ajuda, cara. Eu tô sozinha, eu me sinto sozinha, não tenho ninguém para fazer nada por mim. Entenda que às vezes é melhor estar dentro do casulo, sozinha, para que você consiga se libertar de tantos sentimentos que você tem, de traumas, de medos, de abusos que você sofreu, traumas emocionais, né? Coisas que você já passou. Então existe uma raiz para tudo estar acontecendo, para o excesso de peso estar na sua vida. Talvez abusos que você sofreu, violência física, né? Abuso sexual, a parte mesmo do seu trabalho, não gosto do meu trabalho, filhos, né, um casamento mal estruturado, sua infância que foi traumatizante. Então, são várias situações que precisam ser investigadas. E quando você entra dentro desse casulo, é esse momento de, apesar de dor, é um momento que você vai se desenvolver. Você vai aprender a lidar com essas dores, com essas situações que você passa. Então,
Mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja se sentindo sozinha, é melhor você se sentir sozinha, de não ter ninguém para te ajudar a sair desse casulo, porque você precisa se libertar dele sozinha. Então não adianta alguém ir lá no casulo de uma borboleta que está prestes a sair e cortar, sabe? Porque vai tirar antes do tempo. E se tirar antes do tempo, essa borboleta ela não aguenta, ela morre. Ela não vai se desenvolver, ela não vai ter um ciclo de vida ali que era para ela ter tido. Então a mesma coisa acontece comigo e com você. Tá difícil, não tem ninguém para me ajudar, mas você vai sair desse casulo sozinha. Você precisa se olhar com mais amor, você precisa orar mais, pedir para que Deus tire esses sentimentos ruins que você tem, esses medos que você tem, esses traumas emocionais que você tem, essa falta de perdão que você tem, para que você consiga sair e ser livre desse casulo. Então, não busque ajuda de quem não quer te ajudar, sabe? Não entregue a sua vida, não entregue a sua história, o seu processo para qualquer pessoa. Não compare a sua vida, o seu processo de emagrecimento, todas as outras áreas com o de outra pessoa, porque ele é único e seu. Os seus medos, os seus traumas, foi só você que passou. E aí, depois dessa fase, né, da borboleta, que ela tá ali, né, dentro desse casulo, chega um determinado tempo que ela precisa se libertar disso, né? Precisa se libertar desse casulo. E ela começa a girar. Ela gira para que esse casulo se desfaça e abra. Então ela faz todo esse esforço. Imagina um esforço tremendo que ela faz para sair de dentro desse casulo e se libertar e realmente ser livre e voar. Então, eu quero te convidar a fazer esse esforço hoje, de olhar para sua história e mesmo que esteja em momentos difíceis, traumatizantes, que você se ressignifique, que você permita-se ser curada, sabe? Então, você vai precisar, assim como a borboleta faz dentro do casulo, fazer muita força para romper esse casulo. E nesse romper desse casulo, talvez você sinta dores, você chore, você se sente machucada, pessoas te abandonem, mas faz parte do seu desenvolvimento. E aí depois ela sai, ela vira uma borboleta e aí vai cumprir o seu ciclo ali, vai depositar ovos, vai escolher, mas ela vai ser livre. E esse é o objetivo, que você seja livre. Que às vezes você nem quer emagrecer, o problema nem é, sabe, essa parte estética que você está vendo. Mas dores que você tem, carrega na sua alma, que precisam de cura. E o seu peso está sendo um reflexo disso. Então não é sobre o emagrecimento, é sobre você se sentir bem. Então eu já tive alunas que emagreceram e ficaram super bem. Eu tive alunas que não conseguiram emagrecer, não perderam tanto peso, eliminaram ali 2, 3 quilos. Mas a mudança que elas tiveram dentro de si mesmas foi maior, foi a maior mudança. O fato de estar mais próxima de Deus, o fato de ter conseguido resgatar o seu casamento, de conseguir restaurar a sua família, de conseguir alcançar um sonho do trabalho, foi muito maior. Mas a preocupação inicial era o peso, era a estética. Mas a transformação que ocorreu foi muito maior. Então, nessa aula de hoje, eu quero que você pense realmente: será que o problema é só o meu peso? Não, Jenny, meu problema é o meu peso. Eu realmente quero emagrecer aqui, quero me sentir bem. Tá maravilhosa. Vamos fazer esse processo. Vamos fazer isso. Mas vamos também olhar para as outras áreas, para o que te fez ganhar peso. Porque assim você resolve, você não fica nessa briga. Você não vai precisar ficar dependendo de dieta, de uma nutricionista ou de conteúdos de emagrecimento até o fim da sua vida. Porque você vai saber de onde que veio a sua dor, o que causou, e você vai resolver. E você vai conseguir lidar com isso de uma melhor forma. Então, pense em tudo que eu falei nessa aula e se fez sentido para você, deixe seu comentário aqui, me fala o que você achou, me segue lá no Instagram também. E é isso, eu espero você na próxima aula.